Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. A mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Olá, ouvinte da Rádio Cultura, está no ar mais um Brasília Mesmo um Ovo. Eu me chamo Clarice Martins, estou ao lado de Eric Moraes, no estúdio Beto Capi, para entrevistar Carla Dias, flautista e convidada de hoje. Boa noite, bom dia, minhas claras e meus gemos, querida audiência da Rádio Cultura. A Carla Dias é flautista, pesquisadora, professora de música. Sua especialidade é música antiga. Além de instrumentista, ela dá aulas de flauta na Escola de Música de Brasília. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Vamos ouvir a primeira música de hoje, Sonata em Ré menor, de Telemann.
Começamos ouvindo os movimentos afetuoso e presto da sonata em Ré menor para flauta doce e baixo contínuo, de George Philip Telemann. A apresentação foi um recital na Embaixada da Espanha, em 2020. No cravo, tivemos Pedro Cardoso. Também de Telemann, ouvimos na sequência a sonatina em Dó menor, TWV 41, C2, em seus movimentos Dolce e Vivace, com o cravo de Alessandro Santoro, em apresentação no projeto Cestas Musicais. Nas duas obras que ouvimos, a flauta doce foi de nossa convidada de hoje, Carla Dias. Carla, antes de mais nada, para situar o nosso espectador, explica um pouco o que seria a música antiga e, dentro da música antiga, especificamente o que é o seu objeto de estudo. Beleza. Bom, a música antiga, a gente classifica esse repertório de 1830, 40 para trás, chegando até a Idade Média. Mas acho que a característica mais marcante da música desse período é que ela é uma música que a gente chama de música retórica. Ela tem toda uma estrutura que faz com que o ouvinte... ela tem toda uma estrutura que é um caminho entre o compositor e o ouvinte. Regras mesmo. Na escolha da tonalidade, se ele escolhe, por exemplo, um Ré menor ou um Dó maior... tem um sentido de ser, por exemplo, vou pegar o Ré menor como exemplo. O Ré menor, para as pessoas de até mais ou menos 810, 820, eu estou vindo mais do período, do final da Renascença até esse período. Digamos, o Barroco começou, tem um marco do período Barroco que é imaginário, né? Porque, na verdade, os períodos eles vão se transformando e vão se misturando, então a gente, quando veja, mudou o estilo, mas existem alguns marcos. Um dos marcos importantes do Barroco é o Orfeu de Monteverdi, 1607. Então, ali a música mudou a estrutura. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas ali houve uma mudança. E havia uma estrutura, os compositores, eles se baseavam em certas estruturas para convencer, para o discurso chegar até o ouvinte. Então, existiam regras, que é interessante isso, que essas regras são da retórica também dos advogados, também dos escritores, também dos poetas. São caminhos para o seu discurso, a sua mensagem chegar ao objetivo, chegar ao ouvinte, convencer, se fazer compreender. Então, por exemplo, vou voltar aqui para o Ré menor, que é uma tonalidade que eles acreditavam que ela era uma tonalidade voltada para assuntos íntimos, para assuntos espirituais, ela acalmava o espírito, e não é por acaso que vários requiems, que são músicas relacionadas à liturgia, né, de morte, o luto, envolvendo o luto, vários, inclusive de Mozart e tudo, são em Ré menor. Então há uma razão, eles tinham uma estrutura. Esses códigos, por exemplo, essa matiz que tinha determinada tonalidade eram compartilhados entre a audiência e o músico. Na verdade, os ouvintes muitas vezes também eram músicos, né? A gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma época que não tinha rádio, né? Então, se você queria escutar música, você ou tocava, ou você tinha dinheiro e contratava músicos, né? Então, as pessoas tocavam todo mundo tocava um instrumento praticamente, ou cantava. Então a flauta doce também entra nesse contexto, né? Mas assim, as pessoas entendiam os códigos. Isso também acontece na pintura, no teatro, um código, são códigos. E a música desse período, vamos falar do Barroco, que é o meu objeto de estudo justamente, esses códigos são muito claros. E eles também servem porque você tem que imaginar que tudo era muito funcional e muito prático, né? Então, por exemplo, a gente escutou o Telemann. O Telemann, ele trabalhava para 5 igrejas em Hamburgo. O que ele fazia? Ele era o responsável de compor a obra que ia ser tocada nos domingos, as cantatas. 20 minutos de cantata no culto de manhã do domingo, entre todas as outras obras que ele tinha que compor para eventos da cidade, para festas religiosas ou não, que ele fazia parte do trabalho dele. E nem sempre você tem a inspiração para tudo. Então, às vezes, alguns códigos, algumas referências te ajudam a sair do limbo de inspiração e começar o trabalho, entendeu? Também tem isso. Então, mas as pessoas compreendiam. Às vezes a gente olha uma partitura
pelo trajeto dela, das notas, se é ascendente, se é descendente, pela tonalidade, a gente já sabe mais ou menos qual é o caráter, qual é a cor. Na verdade, não é nem o caráter, é a cor. É como se essa retórica te envolvesse em um cenário. Você vai, inclusive até tem prelúdios nas peças, que são os começos, é como se você dissesse, atenção, nós vamos entrar neste ambiente. E a tonalidade e tudo mais é tudo em função desse ambiente que vai sendo criado para um discurso ser transmitido. Isso é o mais importante, é o discurso de ser humano para ser humano. Tem que ser compreendido, tem que chegar ao outro. Isso é muito bom, é muito legal de trabalhar. E, Carla, eu queria saber sobre o seu momento inicial na música, assim, como você começou na música. A gente sabe que foi meio piano, teve um violino, a flauta, claro. Na verdade, eu sou de Brasília, né? Eu nasci em Brasília e a minha mãe é professora de música, mas ela era professora de música nas escolas Parques. Né? Então, eu sempre tive contato, lá em casa sempre teve piano, é uma família muito voltada para as artes, né? E desde pequena, bem pequena, eu estava envolvida com piano ali, aquela coisa, né? A mãe tá tocando, eu vou junto, né? Minha mãe nunca foi pianista, assim, concertista, mas ela tinha um trabalho muito, muito legal, muito sério de musicalização com crianças pequenas, mas não necessariamente a musicalização voltada para aprender a ler notas, mas uma consciência corporal através da música, de cantos, de folclore. Então, eu estava sempre envolvida com isso, e perto dela, eu via as aulas, enfim. E eu comecei com piano. Como todo mundo, eu tinha uma professora super querida, uma senhora que dava aula na 700 e alguma coisa, da Asa Sul, tia Zaide, então eu ia ter aula de piano com ela e ela sabia tocar um pouquinho de flauta doce. Tinha, acho que uma questão de horário, que minha mãe não podia me buscar depois. Aí começou com a flauta doce e fiquei com a tal da flauta doce ali. Flauta soprano, aquela flauta que todo mundo conhece, de plástico, né? E pouco depois, minha mãe me inscreveu na escola de música. E na escola de música, nessa época, na época do maestro Levino, as crianças começavam com instrumentos. A gente não tinha muito o direito de escolher um instrumento. A gente começava com instrumentos que eram trabalhados em grupo. Então, eu fui para a flauta doce, porque tem grupo de flauta doce, tinha um grupo de flauta doce na época, e fui para o violino, porque tinha que passar por um instrumento coletivo, né? O violino foi uma catástrofe, fiquei muito pouquinho. E mais tarde eu tentei um pouco o piano, mas eu já estava curtindo a flauta doce. E, obviamente, a flauta doce tem esse estigma de que é um instrumento de musicalização. É um instrumento inicial para você passar para um instrumento sério. Sempre teve. E eu gosto que tenha, porque todo mundo vem para a flauta doce, e assim como eu, descobre a flauta doce, entendeu? Então, eu sempre digo, gente, professor de flauta doce não fica sem aluno, porque uma flauta é super acessível. Você pode comprar uma flauta de resina. Tem umas que são quase brinquedo, não aconselho, mas tem umas que são mais legais e que você pode fazer o curso inteiro de flauta doce da escola de música. É óbvio, não basta. Chega uma hora que você quer uma coisa melhor, mas até isso já se passaram alguns anos, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu fiquei na flauta doce e aí eu descobri que a flauta doce é um instrumento e tentei flauta transversal, fiquei, mas aí chegou uma hora que eu me cansei da escola de música. Eu entrei na escola de música, acho que eu tinha uns 8 anos, aí quando deu uns 11 anos, porque na escola de música nessa época eu ia todos os dias, né? Aí eu dei um basta, eu dei um ataque de adolescência, eu me cansei, foi uma confusão. E aí minha mãe, meu pai, tá bom, você sai, mas tem que fazer alguma coisa, não pode ficar sem fazer nada em casa, aquelas coisas. Aí eu fui fazer balé, aí fiz balé muito sério na minha cabeça, eu queria virar bailarina, imagina, nunca. E aí depois eu fiquei 4 anos sem pegar na flauta, guardei tudo, não mexi em flauta. Aí um dia voltou aquele negócio de tocar debaixo do bloco, pega pra tocar um chorinho, um tira um violão, aí você desce, aí eu toco um pouquinho, aí você sente que a embocadura, na época eu tava mais com flauta transversal, porque o chorinho é super legal, né? E não saía embocadura, e eu falei, não, aí minha mãe falou, volta, quem sabe, né? Bom, aí eu voltei com a flauta transversal pra escola, eu tava com 15 anos, quase 16 praticamente, e voltei com a flauta doce, e com 17, quase 18, aí eu decidi que ia ser flautista. E aí fui embora. E em que momento a sua vontade virou aí pra música antiga? Você foi de cabeça Você nisso? tocando flauta doce, porque é muito legal de falar isso, a escola de música, veja bem, a escola de música, ela tem cravo, ela tem... Olha, eu me lembro de fazer um curso de dança renascentista. Eu acho que aquilo ali foi ano 79. Pensa bem, no curso de verão, o professor Helder Parente, falecido, infelizmente, do Rio de Janeiro, veio dar aula de dança renascentista no Cusivebra. Então, assim,
na escola de música sempre teve esse movimento de música antiga. Olha, eu me lembro nesse período que eu estava parada, né, na crise de adolescência, fazendo balé, eu fui assistir a integral dos concertos brandeburgueses de Bach na Caixa Econômica, regido pelo professor Felipe Silvestre. Então, assim, não eram com os instrumentos de época, mas era tinha cravo, tinha flauta doce. Então, sempre teve a música antiga. E assim, aqui em Brasília, a gente tem um professor que é um grande colecionador de flautas doces. Professor Fernando Marques, que estava dando aula na escola, né? A minha professora, a professora Fátima Gouveia, que também botava a gente para tocar mesmo. Então, assim, não tinha como não lidar com barroco, com música renascentista, estando no grupo de flauta doce da escola, né? Então, sempre foi isso. Mas, assim, é muito engraçado porque a minha trajetória com a música, ela é um pouco particular, que eu tenho amigos, por exemplo, que, nossa, adoro esse período barroco, vou estudar isso. Com qual instrumento eu posso trabalhar? Comigo foi o contrário. Eu adoro tocar flauta doce. Sempre gostei de tocar flauta doce. Então, o que toca aqui? E aí eu fui, entendeu? Mas realmente, o meu objeto de estudo mesmo é o período barroco. E que, vamos colocar que eu estudo mesmo esse repertório que é entre 1670 e 1750. Esse é o final do século XVII, início do século XVIII. É para isso que toda a minha atenção está voltada, o meu curso está voltado, os meus CDs, as gravações, tudo é para esse período. E para o seu estudo dessa especificidade, quem foram os professores ou as pessoas que contribuíram assim na sua trajetória? Sim, bom, primeiro todas essas pessoas que fazem parte da escola de música, né? O maestro Divino, porque é o primeiro que criou a gente tem cravo desde os anos, se não me engano, 78, 79, que é um instrumento caro, que era um instrumento raro, e enfim. Então, esse núcleo, ele realmente, sem esse empurrão, eu não teria ido. E o meu colega de escola de música, que hoje é meu marido, Fernando Lopes, professor de traverso, ele também, ele é mais velho um pouco que eu, com 5 anos, já estava muito mergulhado nesse repertório, nesse estudo. E o que aconteceu? Eu precisei de sair de Brasília, porque não tinha aqui na época, né? No Brasil tinha muito pouco. E eu era muito nova. Eu terminei o ensino médio com recém-feitos 17 anos. E entrei para o Dulcina para fazer teatro, porque não tinha flauta doce na UNB, ainda não tem, como bacharelado, né? E chegou uma hora que minha mãe falou, tem que dar um jeito, não tá indo, daqui a pouco não vai dar certo isso, né? E aí surgiu a oportunidade de uma grande amiga da minha mãe, que morava em Paris, e falou, olha, ela vem para cá, fica aqui eu dou uma assistência, vê se ela entra na escola, né, daqui, e vamos embora ver. E assim eu fui. E aí eu fui em 86 e fiquei até 95. Um ano em Paris, e depois eu fui para a Bélgica, porque aí meu marido falou, olha, eu estou indo para a Bélgica, e lá na Bélgica realmente tem um centro fortíssimo de música antiga, Bélgica, Holanda, Suíça, né? Mas aí são os Países Baixos, era muito forte. Então, mas foi tudo isso, foi a existência desse núcleo de música antiga na escola de música, pessoas apaixonadas, que tinham os instrumentos, colecionavam, a gente falava de música antiga o tempo inteiro, as revistas, e era caro, tudo era caro na época. Nossa, a pessoa trazia um CD, eu era mais nova, né, mas eu via que eles compravam um CD, não, você vai comprar esse? Então eu compro CD, LP, comprava o LP, você vai comprar esse, eu vou comprar aquele, a gente divide, grava, aquele esquema, né, e tinha livros, xerox de partituras, então assim, era muito vivo e muito contagiante, né, então foi isso, não teria como ter essa saída sem a escola de música. E, assim, por curiosidade, pensando na flauta doce, a gente consegue encontrar flauta doce em outros gêneros que não a música considerada erudita, gêneros mais contemporâneos? Olha, legal essa sua pergunta, porque a gente não se dá conta, mas a flauta doce sempre foi... Nesse período que eu estudo, que é o período barroco, ela virou um instrumento, a flauta contralto, que é a flauta em Fá, ela virou um instrumento solista, né? Então, assim, Vivaldi compôs vários concertos, Johann Sebastian Bach compôs várias cantatas. Essas sonatas todas são bastante virtuosas. O repertório, eu sempre brinco com os alunos que o repertório de flauta doce ele é musculoso, ele é vigoroso, ele é técnico,
desse período também, né? E do início do século XVII também. Ela compartilhava o repertório com o violino. Mas a flauta doce sempre foi folk. Então, as pessoas sempre dobravam violino com flauta doce. Ela sempre fez parte das festas, do momento de música folclórica, de música de raiz, de toda a trajetória da flauta doce, desde a Idade Média até aqui, que eu acho que é um gancho legal, que eu sempre falo para os alunos, olha, vai lá escutar música irlandesa, vai escutar o whistle. O whistle é uma flauta doce, dobrando sempre com violino, e que não parou, ela não foi interrompida igual a flauta doce que eu toco, que deu uma parada no final do século XVIII, início do século XIX, né? Então, tem esse tipo de flauta, assim, que é o whistle, que é uma flauta de metal, que é tocada na música irlandesa, escocesa, e que nunca parou de ser tocada. Agora, a flauta doce, tal qual a gente conhece, ela pode tocar muita coisa. Eu tenho amigos que tocam chorinho, eu tenho amigos que se concentram só com música contemporânea. Então, assim, é vastíssimo. Nossa. Certa vez, estava eu na escola de música, fui ver uma apresentação sua com o professor de percussão. Denilson. O Denilson, isso. Denilson Alves Bianchini. E antes era música medieval. Música medieval. E antes vocês deram uma introdução, assim, falando de uma certa dificuldade, mas às vezes até uma coisa boa, né? De ter pouco documento, né? De ter um certo improviso na música. Na parte da percussão, principalmente, isso, né? Não tem nada da escrito, percussão. E imagino que outras áreas da música antiga também, o barroco, você se depara com um momento que você tem que fazer muita pesquisa, né? E eu queria saber como é que se faz essa pesquisa antes de você ir lá interpretar a música, assim, quais são os processos, onde é que você procura? Legal essa pergunta. Tem muita pesquisa. A gente considera que a gente faz música histórica, né? Mas não histórica no sentido de poeirada lá atrás, não. Na verdade, o que é? Eu sou uma intérprete, né? Então, eu não componho. Mas eu tenho que, como se eu tivesse... A gente é muito perto do ator. Imagina você um ator que vai fazer Shakespeare, que ele mora no século XXI, mas que ele vive no século XXI, mas ele quer fazer Shakespeare. Então, ele quer fazer o mais próximo do que era o teatro do Shakespeare. Então, a gente vai nas fontes. O que são as fontes? Pra gente, da música, a primeira coisa, as partituras, porque muita coisa foi editada na época. Então, o que a gente chama de os facsímiles. Facsímiles são cópias tais quais as que, se uma pessoa do século XVII, XVIII fosse à loja comprar, a gente consegue, né? Hoje em dia, existe um banco gigantesco e maravilhoso de partituras na internet que foi disponibilizado por todas eu não digo, mas assim, muitas das bibliotecas de música do mundo. Então, você tem acesso a tudo. Aos manuscritos, às edições de época, as cópias da cópia do manuscrito. Então, a gente tem acesso à partitura. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou preparando um concerto em agosto de uma obra de Bach. Então, alguém fez uma adaptação para a flauta doce, transpôs para a flauta doce, que ela não é para a flauta doce, e eu estou com 3 manuscritos diferentes, de mãos diferentes, para ver em qual deles, em que momento que eu vou usar qual detalhe. Não que as notas estejam diferentes, mas uma ligadura, uma coisa mais clara que o outro não está. Então, esse é o início. E depois a gente tem os instrumentos. O que são esses instrumentos que eu toco e que tem toda uma galera que está estudando música antiga seriamente desde o século passado, desde o início do século passado já tem esse movimento. Que sim, a questão é, ok, sobraram esses instrumentos, estão nos museus. Então, vamos ver, vamos medir. Então, vão lá com os aparelhos, os luthiers, pegam o instrumento, medem o instrumento, pegam as madeiras, nós estamos falando de instrumentos europeus, eles pegam as madeiras europeias, medem tudo, fazem o clone, o mais próximo possível. Nunca é igual, porque um instrumento de 300 anos, há uma ação do tempo. A gente não sabe onde é que ele ficou guardado. Se a gente tem sorte de ter ficado sempre no museu, beleza, mas às vezes ele ficou no sótão, numa caixa, dentro de um armário. Há uma ação do tempo na madeira. Tudo isso tem que ser levado em conta. Depois disso, a gente vai nas fontes escritas. O que são? As partituras, muitos tratados,
porque o EAD já existia. Eu tenho muitos professores EAD que já morreram há 400 anos, e eu tenho os tratados deles, e é neles que eu me pensei. São eles que ajudam a gente, porque é muito longe. A gente não tem ideia do quão longe é. Vocês que trabalham com rádio, se vocês escutarem um locutor dos anos 60... Já parece longe Agora demais. você imagina, nós estamos falando de música de 1700, o que é? A gente não tem nem noção. A gente faz uma leitura hipotética, mas a ideia aqui não é copiar da época, é fazer uma interpretação baseada no respeito à obra, àquela pessoa que escreveu aquilo, aquele luthier que deixou aquele instrumento maravilhoso, a maioria são muito bonitos, e respeitar aquilo tudo e tentar dar o mínimo possível de sombra sua naquilo. Realmente ser um filtro para aquela música acontecer. Então, instrumentos com a cópia mais respeitosa possível ao original que está no museu. Olhar a partitura baseado em todos os... Aí entram os musicólogos, o braço é grande. A gente está trabalhando com os instrumentos, não dá tempo de fazer uma pesquisa profunda musicológica. Então, os musicólogos são os nossos braços, direito e esquerdo. Então, a gente vai nas fontes dos musicólogos. Tem muita coisa sendo escrita. O passado não está definido. Se basta achar uma fonte que já mudou muita coisa, pode mudar muita coisa. E isso, as partituras. E eu gosto muito de ler sobre a época. O que é? Diários, cartas, estudos sobre costumes da época, biografias. Assim, agora, para mim, o melhor de tudo são as cartas, são as pessoas escrevendo sobre... escutei fulano tocando em tal lugar, meu Deus, que som foi... Isso. Em que situação essas pessoas tocavam? A gente ouve muito, às vezes, ele estava tocando em tal sala, mas que barulheira, que estavam falando alto, estavam rindo. Pra gente falou, mas que isso, né? Porque era muito vivo, era ali no canto, tem alguém tocando e tá rolando um evento, uma festa, ou enfim, entendeu? Assim, isso é só um exemplo. Mas é isso, nas fontes históricas. E uma coisa que é extremamente importante pra gente e que já trouxe à tona, né, reviveu vários instrumentos, são os registros de quadros. Às vezes tem gravuras, pinturas, que tem um instrumento, a pessoa, o musicólogo ou mesmo o instrumentista olha e fala, mas que instrumento é aquele? Aí faz uma pesquisa no museu, vê que tem um lá. Então, assim, é muito importante olhar tudo. E quadros, a gente tá sempre olhando também. O jeito que segura a flauta, como está segurando, porque são muito detalhistas. A mesma necessidade de transmitir um discurso, uma ideia que tem na música, eu estava falando para vocês, também tem nas artes plásticas, né? Nos quadros, nas esculturas. Então é isso. Mas eu tinha só mais uma curiosidade, assim, de como é a recepção dos alunos, assim, de quem vai para tocar flauta doce na escola com você, como é que é essa recepção para música antiga? Né? Olha, as pessoas... na escola de música, ela recebe todo mundo, né? É muito legal isso. Então, eu tô com 3 tipos de aluno. Eu tenho aqueles alunos que são os adultos e que eu admiro demais, porque eu não faço o que eles fazem. Eles trabalham, às vezes, o dia inteiro e à noite ou à tarde vão lá encarar um curso na escola de música, começar a tocar um instrumento. Então, tem esse perfil, que muitas vezes vem com o objetivo de ou aprender flauta doce, porque gosta de música barroca. Muitos já conhecem, já vêm porque, olha, já tem uma flauta, gosto de tocar isso. Tem uns que vêm para tocar em projetos que estão trabalhando com crianças, com jovens, com adultos que estão trabalhando. Porque a flauta doce é um instrumento que é muito usado em vários tipos de projeto e processos de musicalização, né? Então também tem isso. E tem as crianças que chegam, como eu cheguei, às vezes, que é um instrumento para passar para o outro e descobrem que não é. Mas é engraçado, eu estou vendo uma diferença muito grande de crianças que estão chegando falando, eu gosto de ouvir Vivaldi, eu gosto de ouvir Bach, por causa da internet. Né? Então, assim, aquele Masterchef, né, que tem uma entrada que é um Vivaldi, eu agradeço todo dia aquilo lá, pelo que tem... Não, todo mundo já me pediu, pelo menos os 2 já me pediram para tocar a música do Masterchef, mas não é do Vivaldi, né? Então, a música barroca, é muito raro alguém que não goste, porque ela é muito presente na vida da gente, né? Por mais que a gente não pegue e coloque um disco, tá vendo, Masterchef, por que escolheu isso?
Você acha que não tem uma pesquisa gigantesca de mega investidores ali para dar certo o negócio? E botaram o Vivaldi. Legal. Vamos ouvir mais um pouquinho de música, então. Vamos com a Sonata em Sol Menor, de Francesco Mancini.
Ouvimos primeiro os movimentos Um pouco andante e allegro da Sonata em Sol menor de Francesco Mantini, faixa do álbum Sonatas, gravado pela flautista Carla Dias, nossa convidada de hoje, e pelo cravista Alessandro Santoro. Na sequência, ouvimos os movimentos Lentement e Fugue da Sonata para Flauta Doce de Anne Danican Philidor. A peça se encontra no disco Pieces, gravado por Santoro, Ricardo Miranda na viola da gamba e por Fernando Lopes no traverso, além da flauta doce de Carla Dias. Carla, você faz algumas parcerias aí, musicais, tem o Alessandro Santoro, também o Pedro Cardoso, dois cravistas, né? Mas também com o Fernando Lopes, o flautista. Queria que você contasse sobre essas parcerias e outras que são muito marcantes para a sua vida musical. Sim, essas parcerias são praticamente família, né? O Fernando Lopes é meu esposo, a gente está nessa trajetória há muitos anos, né? 37 anos. E Alessandro Santoro, Lívia Lanfranchi, a esposa do Alessandro, são amigos, compadres. Então, assim, a gente toca, sempre que pode, a gente toca junto, né? E agora a gente também tem aquela dinâmica, né? Também tem o Diogo Giancristóforo, que toca alaúde, que é da escola de música. Então, os alunos da gente estão virando colegas, é normal, é um fluxo natural, né? E aí, eu acho que isso que é bacana. Como é que funciona essas parcerias? A gente monta o projeto em função do que a gente consegue captar como recurso, ou da vontade de tocar junto. Aí a gente chama os amigos, né? Os parceiros para tocar. E é isso. É muita gente. Aqui no Brasil tem... o movimento de música antiga é antigo, né? E eu já acho que eu sou a terceira geração já. E tem gente tocando no Brasil todo. Na época que eu comecei, que não tinha ainda os cursos de flauta doce nas universidades, acabou isso. Hoje você pode ter uma formação de flauta doce, licenciatura e bacharelado praticamente no Brasil inteiro. É só procurar a universidade e você encontra. Tem sempre um colega lá te esperando, né? Falando de amizades, inclusive, foi o Diogo que recomendou você quando eu falei com ele. Beijos, Diogo. E queria que você falasse um pouquinho sobre algumas formações das quais você participou, como o Trio Atalanta ou a Camerata Barroca de Brasília. Quais eram as propostas desses grupos? São tentativas de fazer abordar esse repertório, né? Então, o Atalanta foi uma tentativa de criar um grupo para a gente trabalhar o repertório de música barroca, que é esse que eu sempre toco, né? E a Camerata Barroca também, com colegas da escola de música. Todos os grupos foram com colegas da escola de música. Foi muito legal, foi bacana, mas foi um período e já dispersou, né? Cada um tomou um rumo, mas não teve, assim, uma continuidade. Na verdade, o que acontece comigo? Eu sou meio que solitária, vou trabalhando o meu repertório e, em função do que eu vou descobrindo ou que eu vou tendo vontade de fazer, eu chamo os colegas, eu não tenho um grupo fixo, eu acho que comigo não funciona muito bem, porque eu gosto muito dessa parte da pesquisa voltada para o meu instrumento. Então, é um trabalho meio solitário mesmo, né? De pesquisar peças, obras e ficar ali no laboratório até sair alguma coisa, né? Legal. E fala então pra gente um pouco dessa conexão entre a música antiga em Brasília e eventualmente com o Brasil, mesmo que fora do Brasil, como é esse cenário para quem faz, para quem quer ouvir? Brasília, como eu te falei, sempre teve música antiga, a escola de música sempre teve um departamento, desde que eu me entendo por gente, eu era pequena fazendo civebra com dança renascentista, imagina, eu estou falando de 9, 10 anos de idade. Então, a gente sempre teve professores interessados na música antiga. Agora a gente tem um núcleo de música antiga, né? Então, realmente, assim, a Secretaria de Educação entendeu a importância dessa formação. Então, nós temos flauta doce, somos 3 professores na escola de música, traverso, tem um professor, viola da gamba, cravo e alaúde. Então, é bacana demais, né? É um núcleo mesmo, assim, que aposenta um, entra outro. Tá ali, a gente tem uma coisa muito concreta, né? Que é esse núcleo de música antiga. E uma das coisas importantes para fomentar essa troca com o resto do país é o Civebra,
que já ficou, já é um marco, né, na vida cultural da cidade e do país. Passou por uns momentos de crise, porque é difícil a parte de cultura aqui, a gente sabe como é que é ralando mesmo, né? Então, mas sempre tem música antiga no Civebre. Então, os colegas vêm, há uma troca com os nossos alunos, os alunos da região centro-oeste, ou até mesmo de Rio, São Paulo, vêm, né, para fazer o Civebre, passar 2, 3 semanas trabalhando intensamente, né? E a gente tem alguns colegas que ou estudaram com a gente lá fora, ou porque a gente se encontrou em outros festivais e teceu, né, laços de amizade, a gente está sempre trocando. Então, por exemplo, tem o núcleo de música antiga da EMESP, né, a antiga Carlos Jobim, né, de São Paulo, que é junto com a USESP, né, a academia. Tem o núcleo de música antiga de lá. Antigamente tinha um de Juiz de Fora, que agora mudou um pouco a estrutura. No Rio de Janeiro tem coisas acontecendo, em Goiânia tem coisas acontecendo. Então, há sempre uma troca muito grande entre os alunos, podem ir para vários lugares, né? Isso é muito legal. E é isso, todo mundo tentando manter, vencer esses obstáculos que a cultura sempre... Acho que no mundo todo, aqui não é diferente, né? De conseguir os patrocínios, de convencimento, de manutenção das cadeiras dos professores, da importância de ter esse tipo de ensino nas escolas públicas, né? Isso é a nossa maior batalha, né? Conseguir estabilizar, como a gente tem aqui na escola de música, a vaga de professor de traverso, a vaga de professor de viola da gamba, de flauta doce. Isso é maravilhoso. Para terminar aqui a nossa entrevista, você já falou um pouquinho sobre isso, mas queria uma fala um pouco mais direta, assim, por que ouvir música antiga em 2024 aqui em Brasília? Por que ouvir música antiga? Olha, eu vou te dizer, eu não sei, mas assim, eu sei que é uma música que ela é super nova. Tudo que você não conhece é novo. Seja feito há um mês atrás ou há 400 anos atrás. Não tem um objetivo, vou ouvir essa música com esse objetivo. Você não sabe, você começa escutando, você não sabe onde você vai parar. Você pode tirar o CD, jogar fora, ou você pode dizer, caramba, o que é isso? É pessoal, o caminho é pessoal. A história, você vibrar com aquela música ou não, é pessoal. Fato é que tem muita gente que gosta, tem muita gente que precisa, tem muita gente que vem atrás dos concertos e que lamenta não ter mais concertos. Tem muita gente que gosta desse envolvimento com a história também, porque essa música também foi tocada aqui no Brasil, veio junto, né? Nós somos um país que tem cidades maravilhosas, barrocas, né? E essa questão da estética, ela é muito presente nesse repertório, né? Como eu te falei, o meu repertório, o meu canal para essa música é a flauta, é o instrumento. Eu gosto de lidar com o instrumento, eu gosto da pesquisa que ele envolve. E esse repertório é de uma complexidade e é de uma profundidade tão grande que ele é quase incontornável. Nós estamos falando de Bach, nós estamos falando de Telemann, nós estamos falando de Vivaldi, nós estamos falando de Albinoni, olha só. Eu só estou falando os que são great hits, né? Pensa, eu tenho amigos conheço melômanos que só vivem praticamente digamos, não é que só vivem, mas assim, Bach ocupa uma parte enorme da vida deles. Então, assim, é muito marcante, é muito importante para a música ocidental esse período. Eu diria que é quase incontornável. E é tão incontornável, assim, que bom, baquianas, as baquianas, né, de Vila Lobos, de onde que vem, né? Eu digo assim, o próprio chorinho da gente está envolvido com isso. Essa música tá na corrente sanguínea do homem ocidental, de uma certa forma, porque ele eu diria que muito do que é feito hoje em dia tem raiz ali, né? Foi no Barroco que, por exemplo, juntou cordas com sopros numa orquestra. Detalhes assim, sabe? Então, para mim, Carla Dias é uma questão totalmente pessoal. Eu adoro, posso ficar escutando isso loucamente. Não quer dizer que eu não escute outras coisas, né? Eu posso ouvir... um leque bem grande. Às vezes, eu vou começar a estudar uma peça do século XVII e você pode
me pegar escutando de folk music, de hoje em dia eu escuto muito folk, até Lou Reed. Então, assim, lá em casa tem uma coleção completa do Jimi Hendrix. É tudo junto. Eu acho que o que é encantador nessa música é quão bem feita ela pode ser. E se você parar para escutar, você vai ser conduzido a um caminho inacreditável, mas você tem que parar para escutar. Da mesma forma que eu paro para escutar, às vezes, Jimi Hendrix, que é impressionante. Então, é uma estrutura... Tem gente que diz que são catedrais, né? Porque ela é muito matemática. Então, realmente é um caminho que você começa, e se você se deixar levar e não jogar sua sombra no que você está ouvindo, não vir com as suas ideias, mas tentar, é difícil, mas tentar, ok, o que vai acontecer aqui? Pode ser incrível e super novo, chega a ser vanguarda. E hoje o Brasília Mesmo Ovo vai ter a alegria de ouvir um pouco da flauta de Carla Dias, numa apresentação especial para a Rádio Cultura. Eu vou tocar para vocês 2 prelúdios, na verdade são 4 prelúdios em 2 tonalidades, compostos por Jacques-Martin Hotteterre, que foi um músico que viveu na época do Luís XIV, na França. E ele era um grande professor, ele deixou um legado muito importante para os flautistas de tratados e de métodos de como tocar esses instrumentos antigos, as flautas principalmente. E esse tratado que eu estou tocando aqui chama A Arte de Preludiar, que nada mais é do que ensinando a gente a improvisar. Antes de começar um concerto, eles usavam esse tipo de peça para afinar de uma maneira que não fosse só a nota crua. Então você fazia uma pequena composição usando a tonalidade que vinha a seguir. Então assim você experimentava o seu instrumento com cravo, com quem fosse lhe acompanhar, e ao mesmo tempo chamava a atenção da plateia que algo ia começar a acontecer ali naquele momento. Então foram 2 prelúdios, um em dó maior, que tem 2 movimentos, na verdade é modéré e Gue, que é um movimento rápido, né? E o segundo grupo de prelúdios foi em Ré menor, que é rondement e Gue. O rondement quer dizer sem muita dificuldade, circulando, né? E o Gue é alegre. E, bom, para essa mostra, aqui essa mostrinha de prelúdios, eu escolhi esse instrumento para tocar, que é uma flauta... uma cópia de um instrumento francês que tem uma particularidade, que esse luthier, Pierre Jaillard-Bresson, que é um luthier francês, nascido na França, mas que fez a sua carreira na Inglaterra. E provavelmente, ele viveu na Inglaterra entre o final do século XVII e início do século XVIII e voltou para morreu na França. E a característica dessa flauta doce específica é que, contrariamente às flautas doces que a gente está acostumado a ver, a flauta doce que a gente vê tem esses 2 furos. Existiam alguns instrumentos assim do século XVIII, mas a flauta doce que a gente mais usa, o tipo de cópia que a gente mais usa no século XX, XXI, são com esses 2 furinhos. Mas, na época... era assim que eram as flautas doces, com furação, que a gente chama furação simples. Então, dificulta um pouquinho mais, porque você não tem a ajuda do segundo furo para fazer certas notas, né? Mas é a flauta mais próxima a que as pessoas que tocavam esse repertório na época usavam. Então, é isso. O diapasão desse instrumento, ele é meio tom abaixo do piano. Então, o lado do piano é lá 440 Hz. Essa aqui é 415 Hz. E essa é 406 Hz. Então, um pouquinho mais grave.
Hoje tivemos a sorte de ouvir e conversar com a flautista Carla Dias, a quem agradecemos muito a presença. Eu que agradeço a oportunidade e eu queria muito agradecer a todo mundo que fez parte dessa história, né, que a gente não está sozinho. Agradecer ao FAC, que foi através do FAC que a gente conseguiu gravar esses 2 discos, e ao nosso parceiro maravilhoso, que é o Rafael Santoro, DJ Rafa, que fez a gravação, masterização dos 2 discos e está sempre junto da gente. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Longa vida ao programa de vocês. Eba! Acompanhe a nossa convidada pelo Instagram Carla Dias Flauta Doce, tudo juntinho, Carla com K. E não deixe de sair de casa para ouvir os concertos de música na cidade, ouvir ao vivo e de corpo presente, que é sempre bom e melhor. E para concluir, Carla, Brasília é mesmo um ovo? Brasília é um ovo? Não sei. Brasília é mesmo um ovo, né? É isso que eu tenho que dizer? Você fala o que você quiser. Brasília Resposta livre. Resposta livre. Resposta livre. Brasília é um ovo gigantesco, enorme. Tem muita coisa acontecendo aqui, mas a gente acaba se esbarrando, né? Eu gosto disso. A gente acaba conhecendo alguém que você, né, cruzou em uma outra cidade que tá aqui. E é mais que um ovo. Pode ser um ovo caloroso, mas é um ovão. Vocês ouviram Brasília é mesmo ovo, hoje com a flautista Carla Dias.